meus amor? Tudo bem com vocês do lado daí? Ai, voltei, meu povo! Eu não tô nem acreditando que finalmente sentei essa bunda na cadeira e vou gravar um vídeo pra vocês. Gente, eu tenho tantas coisas pra contar pra vocês, tantas emoções. E 4 anos se passaram desde o último vídeo. 4 anos! E eu voltei! E talvez pra quem me acompanhava antes, tá, na época do intercâmbio, talvez fale, nossa, a Jazz mudou. E mudei mesmo, gente. 4 anos se passaram. Agora eu sou mamãe. Não sou mais babá de 4 crianças, eu sou a mãe de um menininho e de uma cachorrinha de 4 patas. Então, muitas coisas aconteceram. Uma nova Jéssica que vocês vão acompanhar aqui no YouTube. Tô louca e ansiosa para compartilhar tudo isso com vocês. Então, assim, vamos fingir que a gente tá aqui na minha sala agora, tomando um cafezinho bem gostoso. Hoje eu fiz um chazinho pra vocês, um chazinho gelado, chazinho vermelho, que me traz uma calmaria, então eu espero trazer essa calmaria pra vocês também. Assim, a gente vai tomar esse chazinho hoje como velhas amigas que não se veem há um tempão, sabe? Faz um ano que não se vê, mas quando se vê, parece que nada mudou. Essa amizade que eu quero com vocês, para quem era daqui antes e para quem tá chegando agora, seja bem-vinda. Enfim, eu vou trazer reflexões, eu vou trazer vlogs de rotina, a minha jornada agora como mãe de primeira viagem. A mamãe tá morando longe da cidade de Natal, a gente tá morando agora em Osasco, 5 minutinhos de São Paulo, totalmente zero rede de apoio. Vou trazer toda a nossa bagagem desses últimos 4 anos para compartilhar com vocês. Tem muita reflexão mesmo, muita experiência para compartilhar. E a nossa rotina agora é de família. Mesmo que algumas de vocês me sigam lá no Instagram e tenham acompanhado e sabem algumas das coisas, eu sinto que aqui foi onde tudo começou, sabe? E aqui é a nossa casa. E para começar, a gente vai começar do recomeço. O último vídeo do canal foi dia 4 de dezembro de 2020, onde eu trouxe para vocês um tour pelo apartamento meu e do Lucas. Ali no vídeo ainda tem um pouquinho de quando nós adotamos a nossa filhota de 4 patas, a Zoe. E vocês lembram que eu voltei dos Estados Unidos no finalzinho de 2019, praticamente ali no Natal de 2019? Caso tenham perguntas sobre essa época, algumas dúvidas, vocês podem me mandar aqui nos comentários, que eu faço um vídeo dessa fase da minha vida, que foi intensa e que eu morro de saudade. Inclusive, foi nessa época que nós nos organizamos, eu e o Lucas, para que nós dessemos entrada no nosso apartamento. A gente ficou lá durante 2 anos e meio, na verdade. 2020. O que aconteceu em 2020, gente? Esse ano, meu Deus do céu, né? Foi anos de pandemia. Foi um ano bem intenso para todos nós. Um ano desafiador para mim, porque eu tava retornando pro Brasil, então tinha ali a adaptação minha de volta pra minha terra. Enfim, um ano de muita terapia aí, né, para superar os Estados Unidos e também para lidar com a nova vida. Enfim, foi um ano onde conquistamos o nosso cantinho e os desafios de uma recém-professora bilíngue e professora de inglês. E tudo isso em meio à pandemia. Gente, eu mal comecei a dar aula, pum, pandemia. E aí tava lá, eu gravando vídeos, não pro meu canal, mas sim pro canal da escola, onde eu dava aula, que, meu Deus, gente, eu acho que ali foi o momento que eu cansei, sabe, de gravar vídeo. Foi ali que eu me afastei um pouquinho das redes sociais, do YouTube em si, porque eu tinha que gravar 5 vídeos, né, por semana. Gente, já era tão difícil gravar pro meu canal 1 ou 2 vídeos por semana, você imagina 5? E além disso, eu tinha que dar aula, né, online. Mas antes de começar a trabalhar e de dar aulas de inglês, eu lembro que logo em seguida, na virada do ano, eu fui internada com muita dor na região da barriga, que assim, e das costas. E era uma dor tão intensa mesmo, eu lembro de gritar de dor. E assim, gente, eu fiquei 5 dias internada, onde ninguém conseguia diagnosticar de fato o que eu tinha. Me deram ali antibiótico, remédio pra dor, eu tava tomando Tramal, porque a dor realmente era muito intensa. Enfim, e nisso, quando eu voltei, eu fui morar com a minha irmã também, me acolheu ali, me assis. Eu fiquei 5 meses na casa dela, dividindo o quarto com as minhas sobrinhas, até o apartamento ser entregue. Então, foi fundamental ali eu ter vivido esses 5 meses com a minha irmã, para minha adaptação de novo ao Brasil. Mas foi tão bom ter retornado e ter casado a minha melhor amiga,
Eu pude participar ali do casamento dela. Logo que eu fui internada também, teve um momento ali de gratidão por estar perto de pessoas que podiam cuidar de mim. Então tudo foi fazendo sentido, assim, sabe? Mesmo no meio do caos, eu tava tendo momentos de gratidão ali, momentos com as pessoas que eu amo. Enfim, tudo isso que aconteceu me trouxe a sensação de que eu estava exatamente onde eu deveria estar, sabe? Em outubro eu acabei adotando a Zoe, essa filhota de 4 patas, e ela praticamente me ajudou ali a lidar melhor com essa depressão. Claro que eu não posso tirar ali o mérito da Leila, né, que era minha psicóloga na época, posso tirar o mérito do meu marido, todos os serzinhos ali fizeram parte dessa minha recuperação. Todo fim de ano eu escrevo pra mim, né, as minhas superações, as minhas conquistas e o que eu espero do próximo ano. Foi um ano desafiador, porém cheio de momentos de luz, o qual eu mesmo provei que posso tudo naquilo em que acredito e me dedico. Finalizo esse ano cansada, porém grata pelas bênçãos de Deus. Grata pelos acontecimentos, desde os bons aos difíceis, que me ensinaram a ser melhor. E eu escrevi aqui embaixo, ó, pronta para o recomeço. Em 2021 eu nem escrevi tanto. Foi um ano que de aulas online e por vídeos, eu comecei a dar aulas presenciais pela primeira vez na minha vida. Então vocês imaginam, né? Dar aulas de inglês para uma escola bilíngue e para uma escola de idiomas. Então eu tinha muitas aulas ali para estar fazendo planejamento. Tudo muito novo. Não tem uma pessoa que pega na tua mão e fala assim, é assim que dá aula, é assim que planeja. Não, é tipo, você te vira, entendeu? Porque eu praticamente tive que aprender a dar aula por mim mesma. Tive que estudar, eu tive que pesquisar, enfim. Mas foi assim, excepcional. Foi uma fase da minha vida bem difícil, bem desafiadora, mas eu agradeço demais por essa fase da minha vida, porque me trouxeram muitas reflexões, muita evolução, muito aprendizado que eu carrego hoje em dia, como mãe, como esposa e como Jess. Fora a pandemia, o trabalho, a gente conseguiu fazer várias coisinhas, sabe? A gente conseguiu até viajar. Porque nesse ano de 2021, eu completei 30 anos, né? Jess completou 30 anos e uma das minhas missões era viajar. E nós fomos pro Rio de Janeiro, no meu aniversário, então foi super especial. Confesso que nessa viagem eu estava esperando ali, super preparada, sabe? Separei looks para cada dia, fiz as unhas, fiz cabelo, fui maravilhosa. Esperando ali, aguardando o pedido de casamento. Ah, não teve, né, Lucas? Além da gente ter viajado para o Rio de Janeiro para celebrar os meus 30 aninhos, a gente também fez uma sessão de fotos em família, eu, Musão e Zoe. Vou colocar aqui pra vocês algumas fotozinhas, mas foi a nossa primeira sessão de fotos em família para celebrar a nossa união. E, enfim, foi muito gostosinho fazer essas fotos com uma amiga minha. Gente, 2022, ele foi um ano cheio de pequenas e grandes conquistas, pode-se dizer assim. Eu sei que eu me superei como teacher, dando aula para 20 crianças. Eram crianças entre 4, 5, 6 anos. Eu dava aula por 2 horas por dia, meu amor. 2 horas por dia, eu tinha 2 livros para fazer. Eu tinha projetos para serem concluídos. Uma demanda gigantesca por ser um programa bilíngue. Então, eu tive um burnout ali, pode-se dizer assim, que foi um burnout bem tenso. Acho que eu nunca disse isso para vocês aqui, mas um dos meus objetivos indo fazer o intercâmbio de au pair nos Estados Unidos era para aprender a língua, porque eu queria retornar a finalizar a minha faculdade de letras e ser professora. Era o meu objetivo maior. Chegar aqui no Brasil e já ter emprego numa situação dessa, e exatamente o emprego que eu queria, foi muito especial. Eu pude tirar vários aprendizados de mim mesma ali, inclusive minha vontade de ser mãe, porque antes eu não imaginava que eu seria mãe um dia, não era uma vontade minha, na verdade. E foi ali sendo professora que essa vontade surgiu. Em uma oração com Deus, eu pedi demais que ele me ajudasse a decidir ali o que eu faria da minha vida, sabe? Uma luz, pelo amor de Deus. Naquele ano, eu já tinha em mente que eu ia finalizar ele, talvez, encerrando meu ciclo como professora bilíngue, que talvez eu ficasse somente como professora de inglês. E digamos assim que viver no Brasil também não é uma das minhas vontades, então
É algo que estamos trabalhando para que no futuro a gente consiga realizar o nosso sonho de viver fora do país novamente, agora em família. Eu fechei ali o meu ciclo e eu vou contar para vocês como que foi essa situação de oração e tudo mais. Eu não sei se vocês acreditam, mas eu tenho muita fé em Deus. Inclusive, quando eu decidi vir embora para o Brasil, foi através de muita oração, muita conversa com Deus. E eu sinto ali que ele foi me guiando para fazer exatamente o que eu deveria fazer. Nesse finalzinho de ano de 2022, gente, eu fechei o meu ciclo como professora bilíngue depois que eu tive uma conversa com Deus, né? Na verdade, eu já estava tendo ali uma conversa com a minha ginecologista e com a minha terapeuta, porque por estar com 31 anos, né, próximo dos 31, a minha ginecologista disse que por conta da minha doença crônica, que é a endometriose, e eu tenho um tempo para decidir se eu quero ser mãe ou não, né? Se eu quero me tornar mãe ou não. Então ela falou que eu não poderia estar delongando muito, porque cada ano que passasse, ficaria muito mais difícil de ser mãe. Ela me deu ali até os 32 anos de idade para eu decidir isso e começar a tentar ter filhos. E as minhas experiências ali como babá das meninas, né, as loirinhas, e sendo professora, me trouxe outro olhar sobre a maternidade. Eu pensava assim, poxa, imagina ter essa atitude, fazer isso com um filho meu. Então, aí foi surgindo. E vinha o Lucas também, né, com os comentários de, você seria uma mãe maravilhosa, imagina um pacotinho nosso. Foi surgindo ali uma vontadezinha. Então, no final do ano, eu lembro que eu fiz uma oração. Eu pedi para Deus que se fosse da vontade dele, que se fosse um dos meus propósitos, né, que ele me enviasse esse filho em 2023. Se é da tua vontade, 2023 eu tenho que estar, barriguda. E que se fosse o melhor para mim, para ir pro exterior, viver fora do país de novo, com a minha família, que eu esperaria na paciência dele. Então, gente, um mês depois, em meio a tanta coisa doida acontecendo, Deus nos dá esse bebê. E, gente, eu juro pra vocês, eu fiz exame de sangue e fiz os testes de farmácia e dava tudo negativo. Voltei na ginecologista e falei, a gente teve relação, período fértil e tal, cadê o positivo? E ela falou, Jess, não é assim, olha como que acontece, tudo pra gente engravidar. E, gente, eu não tomava anticoncepcional há muito tempo. Desde o intercâmbio eu tinha parado de tomar anticoncepcional, né? Queria fazer uma limpa ali. Eu achei que fosse rápido. Bom, se é da vontade de Deus, vai ser, né? E até então eu achei que não fosse, que fosse a vontade de Deus mesmo, eu pedi a conta. E pedi a conta. Passei o Natal ali, passei super mal no dia do Natal, me sentia muito cansada, os pés inchados no final do dia. Comia muito, meu Deus, como eu comia. Enfim, gente, e aí, em janeiro de 2023, veio positivo. O meu pacotinho. Eu comecei a chorar. Ele veio para ressignificar, sabe, tanta coisa na minha vida e que eu tô animada para conversar com vocês sobre isso. Aliás, sobre tudo isso que eu tô pontuando aqui, porque eu tô, né, fazendo uma revisãozinha gigantesca. Então eu quero compartilhar como foi toda a descoberta, como foi minha gestação, como foi o nascimento, como foi o puerpério. Tô super animada para trazer toda essa vivência, essa experiência para vocês. Vocês estão? Tive ali vários sentimentos, né? O sentimento de alegria, de, era o que eu queria, e ao mesmo tempo de, meu Deus, e agora o que eu faço? O medo veio, a ansiedade de como tudo seria, faz parte mesmo, né? Eu pensei também nas minhas crises de ansiedade, em depressão, que eu já tenho um quadro de depressão. Como que eu vou cuidar de uma criança se eu tenho os meus problemas internos? E a minha vontade de morar fora, como é que faz? O Lucas foi quem me tranquilizou nesse processo todo, né? Que foi intenso, a gestação foi intensa, mas isso é papo para outro vídeo. A fala dele me tranquilizou, né? Eu tô com você em todos os processos,
da sua vida e agora não vai ser diferente. E você vai ser uma mãe excepcional, você é carinhosa, você é cuidadosa. Olha como você cuida da Zoe, de mim, da casa, de nós. Fora, fica tranquila que é da minha vontade também, a gente vai dar nosso jeito, a gente vai morar fora, nossa família toda juntos. Ele me tranquilizava muito nesses momentos, nessas crises. Mas eu não vou mentir que o medo ele se fez presente durante toda a gestação e um pouquinho depois também. Depois que ele nasceu. Detalhe, nesse ano eu fui internada um dia antes do meu chá. Do chá de bebê. Eu tive a mesma dor que eu tive em 2020. Naquela época que eu fui internada, fiquei 5 dias internada e ninguém descobriu o que era. A mesma dor que eu senti naquela época me deu um dia antes do chá. Só que mais acentuada nessa região aqui. Gente, que descaso naquele dia, meu Deus. Juro pra vocês que era uma dor insuportável. Eu tava tão nervosa que eu não conseguia ficar deitada, não conseguia ficar em pé doía muito mais. Eu abraçava o Lucas, eu chorava, eu falava pra ele, pelo amor de Deus, me ajuda. Eu falava pra eles me darem um remédio pra dor, tá insuportável. Por conta do Leãozito, do meu filhote, os pezinhos dele estavam aqui. Então, ele estava chutando a minha vesícula. E eu descobri através do raio-x que eu tinha o quê? Raio-x ou ultrassom, agora eu não me lembro. Enfim, o exame deu que eu tinha pedra na vesícula. Depois dos medicamentos eu melhorei. No dia seguinte eu tive alta. O meu médico, na verdade, não queria me dar alta, né? Eu que implorei por alta para poder participar do meu chá. Porque não tinha como cancelar. A gente tinha reservado uma chácara. Ia rolar o chá com ou sem a minha presença e o do nosso pacotinho. Então eu implorei ali, eu falei, ó, tô sem dor e tal, por favor, né? Ele falou, olha, como já constou pedra na vesícula, se alimente bem e tal. Foi tão especial esse chá. Eu que fiz a decoração, né, dias ali me preparando a decoração da festa, quis fazer do meu jeitinho e fiz, assim, o tema de uma das celebrações culturais aqui no nosso país que eu amo, que é a festa junina. Então tinha muita comida gostosa, muita. E eu não comi quase nada, porque eu tava muito mal ainda. Mas foi especial, uma delícia, fiz brincadeiras ali com os convidados, foi super gostoso. Também posso fazer um vídeo dando dicas. Eu tive pessoas que me fizeram bem danado, que me fizeram me sentir muito especial, não só eu, mas o Lucas também. Inclusive, no nosso chá, foi um dia que nós nos sentimos muito amados, tão queridos. E o Liam, inclusive, né? E a gente já conseguia sentir o quão amado e esperado ele era. Foi uma fase que, mais uma vez, Deus mostrou o quanto Ele cuida de nós. Ah, e eu esqueci de um momento mais importante também. Além da gestação, foi o ano em que eu e o Lucas nos casamos. A gente se casou muito rápido. Era o nosso plano ter um casamento antes de engravidar. Até porque a gente imaginou que por conta da minha endometriose a gente fosse demorar para engravidar. Mas não foi bem assim que aconteceu, não é mesmo? Engravidei já de primeira. E aí, putz, e agora? E o casamento? Ah, vamos casar grávidos mesmo. E o que aconteceu, gente? Vocês viram, né, que eu comecei o vídeo maravilhosa. E agora, tô super derretida. Enfim, e aí nos casamos no dia 4. A gente organizou esse casamento em menos de uma semana, né? Vocês imaginem aí como foi, né? Já é difícil vocês fazerem isso com um ano de antecedência, imagina 5 dias. Mas foi especial, foi gostoso. Tem alguns arrependimentos ali, como ter contratado uma fotógrafa e alguém para gravar. Mas, enfim, temos imagens, temos lembranças e é isso que importa. Foi especial. Eu vou mostrar pra vocês um vídeo que eu gravei. Acho que foi a última vez que eu gravei o meu barrigão, como eu tava sentindo. E eu tava já meio que pensando que logo, logo o Leão poderia nascer. Ó, só pra você ver o tamanho que tá. Tô vendo que aqui, ó... E não consigo nem dirigir mais. Eu sento, aí ele começa a pôr o pé aqui assim, ó. E aqui também dói. Amiga, tem hora que sua barriga aqui, ó, fica baixinha. Ó.
Tem nada aqui, tá lá embaixo. Ai, ai. O mozão aqui, ele tá mega ansioso. Eu tava tranquilinha até agora. Mas já tá chegando, eu tô começando a ficar ansiosa também. Noite passada eu comecei a ter contrações. Fui pra cama bonitinha. E acordei de madrugada pra fazer xixi. E aí saiu o tampão. Aí voltei a dormir. Liguei pro meu médico. Eu falei, não, vamos pra maternidade, ver como é que tá, né? E aí eu tô tendo leve contraçõezinhas agora, mas a gente vai já conhecer nosso filhote, nosso pacotinho. Chegou a hora. Chegou. E de fato, numa sexta-feira eu conversei com Deus, dizendo que eu estava preparada. Conversei com o Liam, acariciei muito a barriga, eu falei, amor da minha vida, mamãe tá preparada, mamãe e papai preparamos aqui o seu quarto, a gente tá super contente e assim que você se sentir pronto, você pode vir, que estaremos prontos para te receber. E, gente, eu comecei a ter contrações naquele dia, né, de treinamento, no dia seguinte tive as reais contrações e no domingo ele nasceu. Eu tava de 39 semanas. O combinado era que ele me mandasse os sinais de que ele estava pronto para que a gente então marcasse a cirurgia. Eu não queria data marcada, eu queria que fosse o mais natural possível, porém com cesárea, por conta da pedra na vesícula. Eu tinha certeza que eu não ia suportar a dor que estava por vir. Então, eu queria que tudo fosse tranquilo, pra mim e pro Liam, inclusive. E não me arrependo, gente. Não me arrependo mesmo. Mas ele nasceu no dia 27 de agosto de 2023. E foi a sensação mais maravilhosa que eu já senti. Ali, gente, eu pude sentir o amor de Deus mesmo, sabe? Eu combinei antes com o médico que ele colocasse o Liam no meu peito assim que ele nascesse, sem antes cortar o cordão umbilical, que era a nossa maior conexão ali. A gente pudesse ter o nosso último momento ali conectados, né? E foi uma sensação maravilhosa. Quando eu ouvi o primeiro choro dele, surgiu aquele sentimento gigantesco, aquele sentimento imenso, que eu podia sentir a presença de Deus ali. E no momento em que eu peguei ele aqui assim, eu agradeci a Deus e eu falava, eu te amo, filho, eu já te amo muito. Ele nem chorou, gente, ele chorou ali no momento que precisava chorar, né, assim que saiu da minha barriga, mas foi pra mim dormindo, tranquilo, olhava pra mim, ai gente, foi uma sensação maravilhosa, que de fato quando as mães falam que só sentindo mesmo pra entender, é real. Aí em dezembro a gente se despediu do nosso apartamento, porque assim, como que ia uma família de 4 serzinhos, com neném recém-nascido, Lucas trabalhando de casa, como que a gente ia fazer isso num apartamento com 2 quartos e um banheiro? Então ficou muito pequeno e a gente se mudou para uma casa, um sobrado, era uma casa super gostosa, que não durou 8 meses a vivência nessa casa. Nós nos mudamos para Osasco, que é onde nós estamos agora, porque o Lucas recebeu uma proposta muito boa em outra empresa, ainda na área que ele, né, se encontrou. E nós vimos ali uma oportunidade de crescer profissionalmente na área dele, consequentemente nossa família cresce junto. Sabe quando as coisas vão acontecendo tão encaixadinho assim, tão perfeitamente, tipo, é pra acontecer? Foi isso que aconteceu. Tô sendo uma fase desafiadora como pais, mas eu acredito que é uma fase da nossa vida que tá nos preparando para algo maior lá na frente, se Deus quiser, né? Eu acredito muito nisso, que Ele tá nos preparando para algo maior, para uma mudança maior futuramente. Eu sei que a mudança para cá a gente teve que organizar tudo em uma semana.
A gente tá conseguindo deixar agora o apartamento aconchegante. Tem muitas coisas para fazer, como instalar a cortina da sala, o ar-condicionado. Enfim, a gente quer deixar o nosso cantinho com cara de lar. Quer deixar aconchegante para nossa vivência aqui, nossa experiência, né? É isso que eu vou trazer para vocês. Eu vou trazer vlogs, eu vou trazer reflexões, eu vou trazer minha experiência como mãe de primeira viagem, como mãe morando em outra cidade longe de rede de apoio, futuramente nossas mudanças, que não sabemos até então quais serão. Então é isso, meus amores. Quero compartilhar tudo isso com vocês nesse meu diário chamado Vida. Ficou longo esse resumão, não é mesmo? Não esquece de fazer o cafezinho pro próximo encontro, tá bom? Então tá bom. Um beijo e até o próximo vídeo.